O Silmarillion afirma que a criação dos orcs pode ter sido o ato mais abjeto de Melkor e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Hoje eu quero ver com você um pouco mais detalhadamente a criação destes seres malignos a partir das explicações dadas no livro Morgoth's Ring, da série de contos História da Terra-média, a série de 12 volumes lançada entre 1983 e 1996 por Christopher Tolkien, a fim de lançar mais luz sobre o processo criativo de seu pai. Fica aí porque tem muita coisa interessante escrita por J.R.R. Tolkien que não chegou a entrar nos livros canônicos, mas que são interessantes para entendermos melhor a concepção do autor sobre este assunto. No livro Morgoth's Ring, de 1993, há um ensaio sobre os orcs, e é a partir deste ensaio que vamos ver alguns detalhes sobre a criação e o surgimento deles, dentre outras teorias. Os orcs foram criados por Melkor, e sua criação foi a mais perversa e lamentável de suas obras em Arda, mas não a mais terrível. Os orcs das guerras posteriores, após a fuga de Morgoth e seu retorno à Terra-média, não eram nem espíritos nem fantasmas, mas criaturas vivas, capazes de falar e de alguns ofícios e organização, ou pelo menos capazes de aprender tais coisas de criaturas superiores ou de seu mestre. Eles se reproduziram e se multiplicaram rapidamente sempre quando não eram incomodados. É improvável que os Quendi tenham encontrado quaisquer orcs deste tipo antes de sua descoberta por Oromê e a separação de Eldar e Avari em Cuivianen. Mas é sabido que Melkor tomou conhecimento dos Quendi antes que os Valar começassem sua guerra contra ele, e a alegria dos elfos na Terra-média já havia sido ofuscada por sombras de medo. Formas terríveis começaram a assombrar as fronteiras de suas habitações, e alguns de seu povo desapareceram na escuridão e não se ouviu mais falar deles. Algumas dessas coisas podem ter sido fantasmas e ilusões, mas alguns eram, sem dúvida, formas assumidas pelos servos de Melkor, zombando e degradando as próprias formas dos filhos de Ilúvatar. Pois Melkor tinha a seu serviço um grande número de Maiar, que tinham o poder, assim como seu mestre, de tomar forma visível e tangível em Arda. Nós sabemos que a versão canônica no Silmarillion sobre a origem dos orcs, conforme citei no início do vídeo, é que eles foram elfos que, sendo capturados e torturados por Melkor, se tornaram estes seres terríveis que, por fim, se transformaram nos piores inimigos dos elfos e dos homens. Mas esta foi a origem escolhida por Christopher Tolkien, provavelmente porque era a versão mais completa escrita por seu pai. Mas segundo o que podemos ler no Morgoth's Ring, segundo o próprio autor J.R.R. Tolkien, a origem dos orcs é uma questão de debate. Alguns os chamam de Melkorohini, os filhos de Melkor, mas os mais sábios dizem, não, os escravos de Melkor, mas não seus filhos, pois Melkor não teve filhos. No entanto, foi pela malícia de Melkor que os orcs surgiram, e claramente eles foram concebidos por ele para serem uma zombaria dos filhos de Eru, sendo criados para serem totalmente subservientes à sua vontade e nutridos de um ódio implacável aos elfos e homens. Em um ponto, no livro Morgoth's Ring, levanta-se a probabilidade dos orcs terem surgido não a partir da corrupção dos primeiros elfos, mas sim dos primeiros homens que surgiram em Hildorien. Assim, o livro diz que aqueles que acreditam que os orcs foram criados a partir de algum tipo de homem capturados e pervertidos por Melkor afirmam que era impossível para os Quendi saberem dos orcs antes da separação e da partida dos Eldar. Pois, embora a hora do despertar dos homens não seja conhecida, mesmo os cálculos dos mestres da tradição que a situam mais cedo não atribuem ao despertar deles uma data muito antes do início da Grande Marcha, certamente não o suficiente antes dela para permitir a corrupção de homens em orcs. Por outro lado, é claro que logo após seu retorno, Morgoth já tinha sob seu comando um grande número dessas criaturas, com as quais ele logo começou a atacar os elfos.
O livro afirma, no entanto, que esta visão da origem dos orcs a partir dos homens encontra dificuldades de cronologia e que, embora os homens possam se consolar com isso, a teoria continua sendo a mais provável. E a teoria estaria de acordo com tudo que se sabe sobre Melkor e sobre a natureza e comportamento dos orcs e dos homens. Até mesmo no Silmarillion, nós lemos que os homens eram por natureza mais semelhantes a Melkor, enquanto os elfos eram mais parecidos com os Valar. Ou seja, segundo esta versão do legendário, faria mais sentido que os homens tivessem sido transformados em orcs. Melkor era impotente para produzir qualquer coisa viva, mas era habilidoso na corrupção de coisas que não procediam dele mesmo, se ele pudesse dominá-las. Mas se ele realmente tivesse tentado fazer suas próprias criaturas em imitação ou zombaria dos encarnados, ele teria, como Aulë, o pai dos anões, apenas conseguido produzir fantoches. Suas criaturas teriam agido apenas enquanto a atenção de sua vontade estivesse sobre elas, e elas não teriam mostrado nenhuma relutância em executar qualquer comando dele, mesmo que fosse para destruírem a si mesmas. Mas os orcs não eram desse tipo. Eles certamente foram dominados por seu mestre, mas seu domínio era pelo medo, e eles estavam cientes desse medo e o odiavam. Eles estavam realmente tão corrompidos que eles eram impiedosos e não havia crueldade ou maldade que eles não cometessem. Mas esta foi uma corrupção de vontades independentes, e eles tiveram prazer em seus atos. Ou seja, os orcs acabaram tendo prazer e satisfação em praticar o mal depois que foram também feitos maus. Eles não eram mais inocentes. Eles eram capazes de agir por conta própria, praticando más ações espontâneas, por esporte. Ou se Morgoth e seus agentes estivessem longe, eles poderiam negligenciar suas ordens. Eles às vezes brigavam, eles se odiavam e brigavam entre si, em detrimento dos planos de Morgoth. Além disso, os orcs continuaram a viver, se reproduzir e manter seus hábitos de devastação e pilhagem, mesmo depois que Morgoth foi derrubado. Eles tinham outras características dos encarnados também. Eles tinham línguas próprias e falavam entre si em várias línguas de acordo com as diferenças de raça que eram discerníveis entre eles. Eles precisavam de comida e bebida e descanso, embora muitos foram treinados para serem tão duros quanto os anões foram feitos para suportarem dificuldades. Eles poderiam ser mortos, eles estavam sujeitos a doenças, mas além desses males, eles morriam e não eram imortais. De fato, eles parecem ter tido, por natureza, vida curta em comparação com a duração da dos homens de raça superior, como os Edain. Este último ponto não foi bem compreendido nos dias antigos, pois Morgoth tinha muitos servos, os mais antigos e poderosos dos quais eram imortais, pertencentes certamente em seu começo ao povo dos Maiar. E esses espíritos malignos, como seu mestre, podiam assumir formas visíveis. Aqueles cujo trabalho era dirigir os orcs frequentemente tomavam formas órquicas, embora fossem maiores e mais terríveis. Assim foi que as histórias falam de grandes orcs ou capitães orcs que não foram mortos e que reapareceram em batalhas por anos muito mais longos do que o tempo de vida de homens. Ou seja, porque muitos Maiar assumiram uma forma órquica, pensou-se nos dias antigos que os orcs pudessem ser também imortais, mas não era este o caso. Ainda sobre esta possível origem humana dos orcs, há um ponto que encontra um eco na Terceira Era, conforme lemos no livro. Finalmente, há um ponto convincente, embora horrível de relatar. Tornou-se claro há tempo que os homens, indubitavelmente, poderiam, sob o domínio de Morgoth ou de seus agentes, em algumas gerações, serem reduzidos quase ao nível mental dos orcs e seus hábitos. E então eles seriam ou poderiam ser forçados a acasalar com orcs, produzindo novas raças, muitas vezes maiores e mais astutas. Não há dúvida de que muito tempo depois, na Terceira Era, Saruman redescobriu isso, ou aprendeu sobre isso na tradição e em sua luxúria por domínio, cometeu seu ato mais perverso, o cruzamento de orcs e homens, produzindo homens orcs grandes e astutos e orcs homens traiçoeiros e vis.
Mas mesmo antes dessa perversidade de Morgoth ser suspeitada, os sábios dos dias antigos sempre ensinaram que os orcs não foram feitos por Melkor e, portanto, não eram maus em sua origem. Eles podem ter se tornado irredimíveis, pelo menos para elfos e homens, mas eles permaneciam contemplados pela lei, isto é, embora efetivamente fossem os dedos da mão de Morgoth, eles deviam ser combatidos com a maior severidade, mas não deviam ser tratados com a mesma crueldade e traição praticada por eles. Os cativos não deviam ser atormentados, nem mesmo para descobrir informações para a defesa dos lares de elfos e homens. Se algum orc se rendesse e pedisse misericórdia, isso deveria ser concedido a eles, mesmo que com um custo a ser pago pela clemência. Este era um ensinamento dos sábios, embora no horror da guerra nem sempre fosse ouvido. É verdade, é claro, que Morgoth manteve os orcs em terrível servidão, pois em sua corrupção haviam perdido quase todas as possibilidades de resistir ao domínio de sua vontade. Tão grande de fato sua pressão sobre eles se tornou, antes da queda de Angband, que, se Morgoth voltasse seu pensamento para eles, eles estavam conscientes de seu olho onde quer que eles estivessem. E quando Morgoth foi finalmente removido de Arda, os orcs que sobreviveram no ocidente foram dispersos, sem liderança e quase sem inteligência, e estiveram por muito tempo sem controle ou propósito. Essa servidão a uma vontade central que reduziu os orcs quase a uma vida de formiga foi vista ainda mais claramente na Segunda e Terceira Eras, sob a tirania de Sauron, o tenente-chefe de Morgoth. Sauron de fato alcançou um controle ainda maior sobre seus orcs do que Morgoth havia feito. Ele estava, é claro, operando em menor escala, e não tinha inimigos tão grandes e tão caídos quanto os Noldor eram em seu poder nos dias antigos. Mas ele também herdou daquela época dificuldades, como a diversidade dos orcs em raça e língua e as rixas entre eles. Enquanto em muitos lugares da Terra-média, após a queda das Thangorodrim e durante a ocultação de Sauron, os orcs, recuperando-se de seu desamparo, estabeleceram reinos mesquinhos próprios e se acostumaram à independência. Como exemplo destes reinos órquicos, nós temos os orcs de Gundabad, de Moria e também aqueles da Cidade dos Goblins. No entanto, Sauron com o tempo conseguiu unir todos eles em um ódio irracional aos elfos e aos homens que se associavam aos elfos. E os orcs treinados dos próprios exércitos de Sauron estavam tão completamente sob sua vontade que eles se sacrificariam, sem hesitação, sob o comando de seu mestre. E Sauron se mostrou ainda mais hábil do que Morgoth também na corrupção de homens que estavam fora do alcance dos sábios, e em reduzi-los a uma vassalagem, na qual eles marchariam com os orcs e competiriam com eles em crueldade e destruição. Semana que vem vamos ver com mais detalhes o papel de Sauron em controlar os orcs após a queda de Morgoth, segundo o livro Morgoth's Ring. Por isso, se você está interessado nesse assunto, se inscreva no canal porque eu estou trazendo este material exclusivamente em português aqui no Brasil, já que este livro ainda não tem tradução na nossa língua. É provável que ganhe futuramente, mas por enquanto você pode ter acesso a ele aqui pelo Cinejão. Deixe seu like também para ajudar o vídeo, comente e compartilhe. Deixe o meu abraço para os membros apoiadores e a você que acabou de chegar ao clube, seja muito bem-vindo e bem-vinda. A gente se vê na próxima, um grande abraço a todos e valeu!